Olá, meus irmãos, estamos aqui nessa série Mestres da Palavra e nessa temporada estamos enfocando Atos da Igreja dos Apóstolos. É um assunto muito interessante, baseado, é lógico, no livro dos Atos dos Apóstolos. É importante você ler esse livro. E para comentar, para explicar melhor, nós temos aqui nosso convidado, o pastor Ronaldo Guedes. Bem-vindo, pastor. Tudo bem? Muito obrado, tudo bem, graças a Deus. Glória a Deus, bem-vindo, viu? Amém. Nosso assunto é muito bom, né, pastor? Sim, com certeza. Porque vamos falar de missões, né? É verdade. Aliás, a Igreja de Antioquia foi a primeira base missionária, né? Isso. Então, vamos ver o que acontece com os missionários enviados para a Igreja de Antioquia. Aqui começa dizendo um pouquinho como que era o ambiente dentro daquela igreja, né? Havia profetas e mestres, e cita vários nomes, né? Barnabé, o próprio Saulo, né? Que ainda nem tinha nome de Paulo, né? E cita outros nomes aqui. Estavam orando e jejuando, e o Espírito Santo disse: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. E aí eles fizeram o que aquilo deve ser feito, né? Obedeceram, orando e jejuando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim então começa aí essa primeira grande aventura dos dois apóstolos, né? É verdade, pastor. É bem interessante, né? A gente tem em mente aqui, como nós vimos lá no início do livro, né? Quando a gente leu aquele versículo lá em Atos capítulo 1, versículo 8, né? Muitos comentaristas do livro de Atos, eles falam para a gente que ali nós temos uma espécie de esboço do livro de Atos, né? Que é o evangelho primeiro em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? Então quando nós vamos estudando, o pessoal que está acompanhando a gente, você percebe que o evangelho ele foi pregado em Jerusalém, né? Ele chegou a Samaria e agora ele está indo para os confins da terra. Sim. E a igreja de Antioquia, como o pastor Misael bem destacou, ela se torna a base, né, dessa obra missionária da igreja, levando o evangelho até os confins da terra. E essa igreja de Antioquia é de fato uma igreja muito interessante. O pastor leu aqui os versículos. Por exemplo, no versículo 1 aqui a gente vê que era uma igreja que tinha uma espécie de um ministério colegiado, né, pastor? São citados 5 nomes aqui, são profetas e mestres, ou seja, dons variados, uma equipe ministerial bem interessante aqui. Então, era uma igreja que tinha um ministério colegiado, era uma igreja também que jejuava e orava, né? A gente vê isso no texto aqui, bem claramente, uma igreja que buscava o Senhor, né? Buscava Deus. É uma igreja que ouvia a voz do Espírito Santo, porque o texto diz aqui que disse o Espírito Santo, né? O Espírito Santo quem falou com os líderes daquela igreja, é o Espírito Santo que está dirigindo as ações aqui no livro de Atos, e é o Espírito que vai falar para a igreja de Antioquia separar os seus 2 principais líderes, né? Também que é algo bem interessante da gente pensar, porque o Espírito Santo pede os melhores ali para a igreja enviar, né? Geralmente, na obra missionária, muitas vezes é assim que acontece, né, pastor? O Espírito pede para a igreja enviar os melhores, né? Às vezes a gente não quer, a gente quer até segurar, né? Mas o Senhor pede os melhores, e o Senhor pediu aqui Paulo e Barnabé, né? E também acho que vale destacar aqui que o texto diz que a igreja impôs as mãos sobre eles, né? Ou seja, isso representa também o compromisso, o comprometimento da igreja no envio dos missionários, né? O compromisso de orar pelos missionários, de ajudar, né, na manutenção dos missionários. E a igreja de Antioquia, ela teve esse compromisso, ela impôs as mãos sobre eles e enviaram aqui esses 2 missionários. Bom, aí começa então a primeira viagem e, como sempre, é o Espírito Santo comandando tudo, né, pastor? Isso. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e daí navegaram para Chipre. O Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo, né? Quer dizer, ele especificou os 2, a igreja obedeceu, e agora o Espírito Santo está dando roteiro para eles, né? Ó, dirigidos pelo Espírito Santo, enviados pelo Espírito Santo, foram para Seleucia e dali para Chipre. E chegaram onde? Em Salamina, e anunciava a palavra de Deus nas sinagogas judaicas.
Tinha também João, que era o João Marcos, né? Isso. João como auxiliar, ok? Então, aqui vale destacar também que um pouquinho antes, no livro de Atos, quando o escritor de Atos, Lucas, ele apresenta esse personagem que é Barnabé, ele fala pra gente que Barnabé era natural de Chipre, né? Então, claro, é o Espírito Santo que está guiando a equipe aqui, mas é interessante que o Espírito Santo os guia a começar pela ilha de Chipre, é uma ilha, né, ali no mar Mediterrâneo, da qual Barnabé era natural. Né? Barnabé tinha nascido nessa ilha de Chipre. E ali eles chegam, eles vão para duas localidades, né, ali em Chipre. Eles começam em Salamina, né, que está num extremo da ilha. Ali eles já começam a pregar. O texto vai dizer aqui que eles vão pregar nas sinagogas judaicas. Então, como aqui a gente está no início da primeira viagem missionária, a gente vai ver ainda outras duas viagens, eu acho que é bem interessante a gente pontuar que o apóstolo Paulo, ele sempre vai ter essa estratégia, né, pastor? Ele vai, em geral, ele vai procurar uma sinagoga, né? O que era uma sinagoga? Era um local onde os judeus se reuniam para estudar a lei de Moisés. Então, ele ia a essa sinagoga para começar ali, falando com esses judeus, mostrando para esses judeus que o Cristo prometido nas Escrituras do Velho Testamento já tinha vindo e que esse Cristo é Jesus, né? Era Jesus. Então, ele sempre vai para a sinagoga e ele começa a fazer isso em Salamina. O texto não dá muitos detalhes dos acontecimentos em Salamina, mas depois o texto vai falar para a gente que eles atravessam a ilha e eles vão até uma localidade, uma cidade chamada Pafos. E aí sim, o texto aqui relata para a gente um acontecimento interessante, né, pastor? Sim, aí chegando aí em Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. E esse homem, olha o que aconteceu, né? Ele se chamou Barnabé e Saulo e diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Já aqui destaca duas pessoas interessantes. Um falso profeta. Isso. Por outro lado, uma pessoa muito importante, que era o procônsul, que era um homem inteligente, mas aqui não só inteligente, né, no sentido intelectual, mas pelo jeito é uma inteligência que também espiritual, porque eles já chamaram o Saulo e Barnabé e queriam ouvir a palavra. Né? Então ele estava com sede de Deus mesmo, pastor. Interessante, né? O texto diz que ele diligenciava, né, para ouvir a palavra. Ele tinha desejo, ele tinha sede. Ele pede que Barnabé e Saulo falem para ele da palavra de Deus. Mas esse outro personagem que o pastor Misael destacou, que era um falso profeta, era um mágico, diz aqui o texto dá inclusive dois nomes para ele, né? Primeiramente o chama de Bar Jesus e depois o chama de Elimas, né? Então esse mágico, esse falso profeta, o verso 8 vai dizer que ele se opunha a que o procônsul, né, o Sérgio Paulo, procônsul, era um representante de Roma ali na ilha de Chipre, lembrando que na época aquele mundo ali em torno do Mediterrâneo era governado pelos romanos, então tinha um representante romano ali, o procônsul, ele queria ouvir e esse mágico, esse falso profeta, queria impedi-lo, né? E aí então acontece algo bem interessante, aqui até interessante, o texto vai dizer, né, Saulo, também chamado Paulo, né? A partir desse momento aqui, o texto começa a tratar esse personagem, né, de Paulo, até que vinha chamando de Saulo, né? Saulo é um nome mais ligado ao hebraico, né? E Paulo é o mesmo nome já na língua grega, né? Então, cheio do Espírito Santo, né, pastor, ele vai se dirigir, então, para esse mágico aí. Nós comentamos no caso de Ananias e Safira, lembra? No Atos capítulo 5, quando Pedro pronuncia um juízo, né? Até falamos do dom de julgamento, lembra? Sim. Vai acontecer a mesma coisa, o mesmo dom manifestado aqui.
Porque Paulo, cheio do Espírito Santo, quer dizer, não é porque ele estava com bronca, com raiva, com isso, não, ele estava cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo é de amor, mas também de justiça e juízo. Então, cheio do Espírito Santo, fixando nele, quer dizer, nesse mágico, os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Aí pronuncia um juízo sério, né? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Olha, dom de julgamento é coisa séria, hein, pastor? É verdade. Disse que ele ficaria cego e no mesmo instante ele ficou cego. Né? Sabe, ninguém faria isso por, assim, como se fosse rogar uma praga, né? Sabe, tomara que você fique cego. Não é bem assim, não. Foi cheio do Espírito Santo, já assim, profeticamente dizendo assim, o que vai acontecer é que você vai ficar cego. E ficou mesmo. Não ficou cego porque Paulo queria, nem porque ele disse, é porque o Espírito Santo disse que ia acontecer e Paulo só pronunciou o juízo. Esse é um dom raríssimo hoje em dia, né, pastor? Mas eu creio que Deus pode, quando a glória de Deus se manifestar, pode acontecer. Então precisam ficar atentos aí, porque esse dom é um dom muito sério que a igreja deve manifestar, lógico, pelo poder do Espírito Santo, e aqui é para a glória de Deus, né? Porque o resultado foi que o procônsul, ele ficou maravilhado, né? Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu. Ele creu no poder de Deus. Olha, esse Deus é poderoso. Sim. Porque esse mágico vinha iludindo ele antes, né? Como se fosse uma pessoa importante e tal, né? Mas ele viu que o mágico tinha nada de Deus. Que realmente o poder de Deus estava com aquela palavra, diz aqui, maravilhado com a doutrina do Senhor. Então ele ficou maravilhado com a doutrina, não foi com a manifestação do dom. Mas o dom chamou a atenção dele, tá? Então isso é muito importante, pastor. Acho que ali praticamente conclui aqui o texto sobre essa viagem, mas chama muito a atenção da gente mesmo, com certeza. É verdade, pastor. E aí depois o texto vai trazer uma informação bem interessante para nós também, no versículo 13, né? Pois o texto diz aqui que navegando de Pafos, então ali na ilha de Chipre, eles estiveram em Salamina, que fica numa extremidade, depois eles foram para Pafos, né? Na outra extremidade, onde aconteceu esse caso que a gente citou. Então, de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge, da Panfilha. E aí o texto traz para a gente essa informação importante. Diz aqui, João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então vale aqui a gente citar, não é, pastor, que esse João aqui, que o texto diz, ele já havia sido citado aqui no versículo 5, esse João aqui é João Marcos. Esse João Marcos aqui, ele é um personagem importante, porque Deus vai usar a vida desse João Marcos para escrever um livro da Bíblia, que é o Evangelho que a gente tem, né, o Evangelho de Marcos. E João Marcos, então, ele fazia parte aqui da primeira equipe. No entanto, ele era uma pessoa bem jovem aqui, né, inexperiente, e o texto diz que ele se apartou, ele deixou Paulo e Barnabé sozinhos, né, e ele volta para Jerusalém. A gente não sabe exatamente o porquê, mas alguns comentaristas da Bíblia acreditam que porque ele era jovem, né, a viagem era difícil, né, eles enfrentariam perseguições, tal. Então, por isso, ele vê a situação, ele resolve abandonar a equipe, né? Então, daqui para frente vai ficar apenas Paulo e Barnabé aqui nessa primeira viagem missionária. Bom, a sequência é interessante porque a viagem não para, né, pastor? Às vezes atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tens alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Então, eles tiveram a oportunidade, né? Inclusive, o chefe da sinagoga viu que eles tinham um conteúdo, né? Falou, então pode ser, deram oportunidade para eles, para pregar em Antioquia. Né? Aqui, pastor, acho que vale destacar só também o seguinte, que aqui é Antioquia, né? Ah, tá. Eles saem de Chipre, como a gente falou, onde acontece essa situação do mágico ali que fica cego, e aí depois João Marcos abandona a equipe, e aí eles vão para Antioquia. Essa Antioquia aqui é outra. É importante o pessoal saber,
né? Porque eles saem da cidade de Antioquia na Síria. Essa Antioquia aqui, Antioquia da Psídia, né? Uma outra região, e eles vão na sinagoga, como o pastor bem destacou, e as pessoas ali, os chefes da sinagoga, a sinagoga, lembrando, era um lugar onde os judeus se reuniam para cultuar, né? Para adorar a Deus, para ler a lei, né? A escritura, e enfim, para cultuar. E é interessante que Paulo, ele nessas viagens missionárias, ele sempre procurava primeiro uma sinagoga, né? Ele começava o seu trabalho missionário numa sinagoga. E chegando ali, então, os chefes da sinagoga perguntam para eles se eles têm algo a dizer. E aí é como o pastor falou, né? O Paulo, ele vai dar o testemunho ali nessa sinagoga em Antioquia, né? Ele vai falar aqueles elementos que a gente sempre fala da pregação, ele faz um breve relato da história do povo de Israel, mas depois ele vai entrar em Jesus, falando que Jesus é o enviado de Deus, que Jesus foi morto, que Jesus ressuscitou, mas que ele é o Messias, que ele cumpre, né, as profecias ali do Antigo Testamento e tal. E, enfim, pastor, na verdade, num primeiro momento ali, né, se a gente der uma olhadinha aqui rápida no versículo 42 do capítulo 13, num primeiro momento, o texto diz que o pessoal até pediu para que eles voltassem no sábado seguinte, né? Rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. E o verso 44 vai dizer que no sábado seguinte, quase toda a cidade foi ouvir a palavra de Deus. Foi interessante, porque eles testemunharam em um sábado, né? A repercussão do testemunho de Paulo e Barnabé durante toda a semana foi tão grande que no sábado seguinte o texto diz que quase toda a cidade veio ouvir Paulo e Barnabé. Mas, o que acontece? Né? O verso 45 vai dizer que os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Né? Então, entra aqui o problema da inveja, né? Porque chegam esses dois ali na cidade, Paulo e Barnabé, eles pregam. Toda a cidade quer ouvir o que eles têm para falar. Os judeus, né, que eram da sinagoga, eles ficam enciumados, eles ficam com inveja. E aí eles começam a contradizer o que Paulo falava, até porque Paulo trazia uma mensagem, né, que eles não estavam acostumados a ouvir. Ele estava dizendo ali o seguinte, ó, as profecias do Antigo Testamento da vinda do Messias já se cumpriram. O Messias veio, o Messias é Jesus. Então eles começam, os invejosos aqui começam a contradizer a mensagem de Paulo, né? E aí então, Paulo ele fala aqui o seguinte, olha, no 44, posto que vocês estão rejeitando a mensagem que nós estamos trazendo, nós vamos nos dedicar aqui para pregar para os gentios, né, que são os não-judeus. Né? E aí o verso 48 até vai dizer que os gentios se regozijaram com isso, né, e muitas pessoas creram ali. Né? Mas é interessante aqui, pastor, só destacar isso. O Paulo, nas viagens missionárias dele, mais uma vez repetindo, ele sempre ia primeiro na sinagoga, que era onde estavam os judeus. Por quê? Os judeus, eles já tinham o conhecimento do Antigo Testamento, eles já tinham uma base a partir da qual Paulo podia partir na pregação. Né? E em todas as cidades, alguns judeus se convertiam, acreditavam que Jesus era o Cristo, outros não. Esses que não acreditavam tornavam-se perseguidores, né, da igreja. E também sempre tinha muitos gentios, que já eram prosélitos do judaísmo, que terminavam crendo, que alcançavam outros gentios, e assim se formava a igreja. Geralmente as igrejas que se formavam, elas tinham tanto judeus como gentios. Né? E Paulo sempre usava essa estratégia, então. Bom, aí juntaram um monte de gente ali e tal, e expulsaram Barnabé do seu território, né? Isso. E eles, sacudindo então contra eles o pó dos pés, partiram para outra cidade, para Icônio. A questão aqui é interessante, pastor. Se você está sendo perseguido, atacado, qual a sua sensação? Tristeza, desânimo, desmotivação? Pelo contrário, 52 diz o quê? Os discípulos, porém,
transbordavam de alegria do Espírito Santo. Olha só, isso é evangelho, né? Outra perspectiva. Né? Outra perspectiva, né? Perseguição, o pessoal se levantou contra. Então, que a gente aprende essa lição. Não importa, sua perseguição, os ataques, você deve ter alegria, transbordar de alegria e do Espírito Santo. É assim que o cristão maduro, né, que recebe a palavra de Deus, deve se comportar.